Nós vamos ler Romanos capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 1 que está sendo projetado, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar vocês para lermos juntos, todos nós, pausadamente, esse versículo. Leiamos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Nesta noite nós viemos aqui necessitados, muito necessitados. Nós viemos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e aprender de Ti, aprender da Tua palavra. E eu peço ao Senhor nesta hora que o Senhor visite o nosso coração. Espírito de Deus, nos conceda luz para compreender esse assunto tão importante, tão relevante, tão atual, que é capaz, inclusive, de mudar o nosso relacionamento com Deus. Deus, opera nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Justificação pela fé é uma das principais, se não a principal doutrina da reforma protestante. É a espinha dorsal da fé reformada, e não apenas da fé reformada, mas do Evangelho. E portanto é necessário uma atenção, porque nós vamos aqui fazer algumas citações de alguns textos, e nós precisamos entender por que na verdade Jesus teve que morrer. Se Deus é Deus, se Deus é Senhor, se Ele criou o universo, se Ele tem todo o poder no céu e na terra, por que foi necessário Jesus morrer? Será que Deus não poderia ter traçado um outro plano? Será que não poderia ter sido de uma outra forma? Será que Jesus não poderia simplesmente ter vindo e trazido uma mensagem? Nós vamos ver, queridos irmãos, hoje nesse estudo, que não há outro plano, nunca houve outro plano, e desde a fundação do mundo, Deus planejou desta forma, que Jesus viria morrer para a salvação. E se o Evangelho é o centro da Bíblia, o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. Hoje nós cantamos aqui louvores que falem disso, né? Rude cruz, nós cantamos ao olhar para a cruz. A cruz, queridos irmãos, prestem atenção nisso. O Evangelho é o centro da Bíblia e a cruz é o centro do Evangelho. E Paulo fala sobre isso. E no texto que nós lemos, Romanos capítulo 5, Paulo está escrevendo uma carta, e no começo da carta, logo no início, Paulo escreve aos romanos, primeiro falando de quem era o homem gentio, quer dizer, que não era de Israel, um pecador, alguém que não tinha como se desculpar diante de Deus. No capítulo 2 ele vai falar que Israel também era culpada do seu pecado. No capítulo 3, Paulo vai mais longe e fala que não há nenhuma pessoa boa, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo eleva a questão dizendo que todos os homens são pecadores, caídos, e não podem chegar a Deus, porque destituídos estão da glória de Deus. Do que Paulo está falando? Paulo está dizendo, irmãos, e esse é o grande assunto da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, talvez o principal livro da Bíblia é a carta aos Romanos. Talvez seja o maior tratado, talvez seja o maior tratado teológico, é a carta de Paulo aos Romanos.
E é muito interessante porque Paulo ele vai falar de algo que aconteceu lá no Éden. Quando o homem pecou, ele afrontou Deus. O que aconteceu ali no Éden não foi uma coisa qualquer, não foi uma coisinha simples, não foi algo que somente desagradou a Deus. O homem passou a ser inimigo de Deus. Vejam que no Éden Deus falava com Adão cara a cara, pessoalmente. Deus visitava Adão. A partir daquele momento Deus expulsa Adão e Eva e não mais se revela a eles como antes. Iniciou-se ali uma inimizade entre Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto, um Deus puro. A Bíblia fala que ele é tão puro que ele não pode ver o mal. A inimizade foi feita porque o homem era o contrário de tudo isso: pecador, injusto. Então, irmãos, vejam só a distinção que existe entre Deus e nós. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entenderam até aqui a distinção? Eu sei que nós vivemos um tempo em que as pessoas querem humanizar Deus, querem fazer de Deus um homem bom, mas a verdade é que Deus é um ser muito mais elevado do que nós, está muito acima do que nós. Veja o que a palavra fala em Salmos 9, versículo 7: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. A partir do momento que o homem pecou, que desobedeceu, Deus estabeleceu o seu tribunal e está pronto para julgar. Deus se irou contra o homem. A forma como que Deus trata Adão e Eva, por mais que houve ali grande misericórdia, mas a expulsão dali foi porque eles quebraram a aliança com Deus. Eles foram, meus irmãos, expulsos da presença de Deus. Veja o que a palavra fala em Gênesis capítulo 18, versículo 25: não fará justiça o juiz de toda a terra. Aqui eu quero parar um ponto, porque da última vez que eu estive aqui eu tratei um pouco desse assunto. Quando nós falamos de Deus como um pastor, todos nós nos alegramos. Quando nós falamos da sua misericórdia, todos nós nos sentimos confortados, protegidos. Quando nós falamos do amor de Deus, isso nos consola muito. Mas vejam, meus irmãos, que a Bíblia fala de um Deus justo, e se Ele é justo, Ele não pode simplesmente fechar os olhos para o pecado. Vocês querem ver uma analogia para a gente entender o que eu estou dizendo? Imagine que aqui em Biá, imagine vocês comigo que aqui em Biá há um homem que já matou 10 crianças. A polícia está atrás dele. A cidade está alvoroçada, né? Aqui, todo mundo alvoroçado, querendo justiça. De repente esse homem é pego no ato. Ele ia pegar a 11ª pessoa, a vítima. Ele é pego no ato, é levado a tribunal. A cidade de Biá toda clama por justiça. Querem sentença de morte para esse homem. Ele matou 10 crianças, foi pego no ato para a 11ª. Esse juiz pode simplesmente absolvê-lo? Esse juiz pode simplesmente falar: eu perdoo você dos seus pecados, você está livre. O que vocês acham que aconteceria? Um alvoroço total, né? Por quê? Porque a cidade clamaria por justiça. O juiz não pode simplesmente ir lá e falar assim: você está solto. Ele não pode. E Deus a mesma coisa, porque a Bíblia fala que Ele é o justo juiz. Ele não pode simplesmente pegar pecadores, inimigos de Deus, que vivem em pecado, que pecaram em Adão, e a Bíblia fala que o pecado de Adão passou para todos nós. Por isso que Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não pode simplesmente pegar você, meu irmão, pegar a mim e colocá-la no céu. Deus é um Deus santo, puro, mas Ele é justo. E se Ele é justo, a justiça dele demanda que Ele condene o pecado. Ele não pode simplesmente perdoar você simplesmente porque Ele é amor. Não, se Ele simplesmente perdoar você, Ele não seria justo, porque a justiça de Deus demanda que Ele puna o pecado. No Salmos 24, o Salmos 24 diz assim, vamos abrir? Abram comigo a palavra no Salmos 24. Esse texto é muito importante para a nossa
para a nossa compreensão. Salmos, capítulo 24. Olha o que Salmos diz. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai ser salvo? Quem vai entrar na eternidade? Quem o Senhor perdoará? Quem o Senhor permitirá que entre na sua eternidade? Essa é a grande pergunta. E a resposta vem em seguida. Se vocês seguirem o texto, a resposta vem em seguida. Olha só: o que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. As pessoas que Deus permitirá que entrem no seu santo lugar, elas têm que preencher esses 4 requisitos. Presta atenção, irmão, isso é sério. Limpo de mãos, nunca fez mal para ninguém, em hipótese alguma, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Ele é 100% inocente. Ele não entrega a sua alma à falsidade. Nunca mentiu. Nunca. Ele continua. Não jura dolosamente. Quer dizer, tudo que procede dele é pio, é verdadeiro. Ele nunca enganou ninguém. Tudo que ele falou, ele cumpriu retamente. Ele não... E 4. Eu pulei 1. Limpo de mãos, puro de coração. Puro de coração. Nunca subiu nenhum sentimento ruim no coração. Inveja, orgulho, nunca. Ciúmes, desejo de vingança, nunca. Aí você está pensando aí no seu coração, né? Uai, Paulinho, mas então ninguém vai não, é? Deu ruim. Ninguém vai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que ele fala. Olha como que é interessante que a palavra fala, não precisa abrir, Romanos 5,16, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Paulo fala assim: olha, o juízo de Deus está irado, Ele está pronto a exercer justiça sobre os homens, por causa do pecado de Adão, passou para todos nós. Em Gálatas 2,16, ele fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha como isso é importante, olha como isso é interessante. Muitos de nós aprendemos que no Velho Testamento Deus justificava as pessoas pela lei, Deus salvava pela lei. Não, a lei não foi dada aos homens para a salvação. Pelo contrário, a lei era um aio. Era algo que veio até, inclusive, pelo contrário, para que as pessoas pudessem olhar para a lei e falavam assim: meu Deus, eu não consigo cumprir a lei de Deus. É difícil demais cumprir a lei de Deus. Eu sou pecador demais, eu não consigo. Vocês querem ver uma prova disso? O mandamento que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o grande mandamento. Será que nós amamos a Deus assim? Conseguimos amar a Deus assim? Acima de tudo, acima de todos? E a resposta é muito óbvia: não conseguimos. Vejam, meus irmãos, que a Bíblia nos coloca numa situação difícil. Até agora os textos que eu li nos colocam numa situação muito difícil. Então, o que significa isso então? Significa uma coisa, presta atenção comigo, irmãos: para você entrar no céu, você tem que ser justo. Mas aí você fala assim: Paulinho, mas você acabou de mostrar para nós na palavra quem somos nós. Somos falhos, somos injustos, quebramos a lei de Deus, herdamos o pecado de Adão. É verdade, é verdade. Paulo usa esse termo de justificação para dizer que a justificação nada mais é do que ser inocentado, ser perdoado. E como isso acontece? Como isso acontece? Vejam comigo, presta atenção nesse versículo, irmãos. Provérbios 17:15 fala assim: o que justifica o ímpio
e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, para Deus é uma abominação. Eu vou repetir por causa do barulho. Provérbios 17:15 fala assim: o que justifica o ímpio, ou seja, aquele que perdoa o ímpio que é digno de morte, de condenação. Vocês lembram que eu falei lá do serial killer que foi pego aqui em Ibiá, que todos clamam por justiça? Se ele simplesmente for perdoado, isso para Deus é uma abominação. Ou seja, se Deus simplesmente nos perdoar, pura e simplesmente porque Ele quer, Ele mesmo estaria fazendo de si mesmo uma abominação. Paulinho, mas você está só complicando o negócio. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Como que Deus resolveu essa questão então? Pensem comigo, irmãos. Deus poderia ter destruído Adão naquele dia em que eles pecaram? Sim ou não? Deus poderia. Então, se Deus não destruiu Adão naquele dia, o que Deus queria então? Essa é a grande questão. Como Deus resolve esse dilema? Como Deus resolve essa situação? Através da justificação. Deus enviou Jesus Cristo. E na cruz, irmãos, presta atenção que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui muda todo o nosso conceito sobre o Evangelho. Na cruz, Jesus assumiu o pecado de todo aquele que crê. Na cruz, Jesus assumiu sobre si, veio sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz, Jesus absorveu para si todo o pecado de todo aquele que seria salvo por ele. Foi imputado. O que é imputar? Presta atenção, irmãos. Você conhece amputar, né? Corta o braço, amputa. Jesus imputou, o contrário, em si mesmo todo o nosso pecado. Nele mesmo, ele levou sobre si. Sabe quando Jesus clama no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que tinha naquele cálice, irmãos? Sabe o que Jesus estava orando ao Pai? Porque Jesus sabia uma coisa: no momento em que ele fosse à cruz e todo o pecado viesse sobre ele, ele se tornaria uma abominação para Deus, e a ira de Deus seria despejada sobre ele. Quando ele clama: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele estava orando, irmãos? Porque ele e o Pai são um, e eles nunca se separaram. Mas ele sabia que no momento em que ele estivesse na cruz, o Pai viraria o rosto para ele, porque o Pai não mais veria o Filho, mas sim o pecado nele. Por isso que Abacuque fala: o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Naquele momento, o Pai rejeitou Jesus, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Jesus, irmãos, presta atenção. Se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje e lembrar disso, eu vou ficar feliz. Jesus, na cruz, levou sozinho todo o nosso pecado. A ira de Deus que seria despejada sobre nós. E como que Deus revela a sua ira? Através do inferno, da condenação eterna. E Jesus, meus irmãos, ele foi ao inferno na cruz. Jesus na cruz, ele falou: eu tenho sede, porque ele sentiu naquele momento toda a rejeição de Deus, toda a rejeição do Pai, todo o afastamento de Deus. Deus vira o rosto naquela hora, porque todo o pecado estava sobre ele. Jesus, foi imputado a Jesus todo o nosso pecado. Mas isso não resolve o nosso problema, porque até então só o nosso pecado é transferido para ele, mas eu continuo sendo pecador. E é aí que vem a coisa mais linda, na minha opinião, das Escrituras. Nós, para entrarmos no céu, nós precisamos preencher os requisitos do Salmos 24. Nós precisamos ser justos. Então, Jesus foi o único homem que cumpriu toda a lei de Deus. Jesus foi santo e justo em todas as coisas. Ele não pecou em coisa alguma. Ele cumpriu toda a vontade do Pai cabalmente. Jesus fez tudo o que foi ordenado, tudo o que foi planejado na eternidade. Jesus cumpriu cada detalhe da lei. Então, ele na cruz, ele imputou a nós
a sua justiça. Isso se chama dupla imputação. Primeiro, o nosso pecado é imputado nele, ele se torna pecador e é condenado no nosso lugar. Em seguida, a justiça dele, de sua vida, de todo o seu ministério, de tudo aquilo que ele cumpriu diante do Pai, ele imputa sobre todo aquele que nele crê. Então, a boa notícia é: podemos ser justificados pelo Pai, através de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. Sabe o que Jesus fez naquela cruz, irmãos? Ele pegou essa inimizade que havia entre o homem e Deus, ele pegou na mão do homem, pegou na mão de Deus e falou assim: chega dessa inimizade, e juntou a nossa vida com o Pai. Na cruz, meus irmãos, sozinho, ele justificou a muitos, como diz a palavra. Nós não somos justos porque somos bons. Nós não somos justos porque somos santos. Nós não somos justos porque somos perfeitos. Nós não somos justos porque fazemos parte de uma igreja. Nós não somos justos porque fomos batizados nas águas. Nós somos, como diz Romanos capítulo 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa, meus irmãos, que nos torna justo diante de Deus não são as nossas esmolas, não é o que fazemos para os outros, não são as nossas obras, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz. Nós vamos entrar no céu, meus irmãos, não é porque buscamos demais, não é porque somos santos demais, não é porque fazemos obras demais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 64 que as nossas obras para Deus, elas são como trapo de imundície. Não existe nada que possamos fazer para ser salvos, não existe nada que está em nossas mãos. Jesus fez tudo na cruz. A salvação, meus irmãos, é algo dele para nós, é Deus vindo a nós, é Deus enviando Jesus Cristo para resgatar e achar o que estava perdido. Isso não mexe com vocês? Isso não causa impacto em vocês? Saber que Deus, você e Deus tinham uma inimizade, ou talvez até ainda tenha. Se você não creu em Jesus Cristo, hoje é o dia de você aceitá-lo na sua vida. Hoje é o dia de você se render a Ele, porque a única forma de você ter paz com Deus, meu querido irmão, é através de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não existe religião, não existe métodos humanos, não existe palavras de efeito que te aproxima de Deus. Não, é pela fé em Jesus Cristo. Vocês lembram do que eu falei do juiz? Vocês lembram que eu falei, deu o exemplo do serial killer que foi pego? O juiz agora vai dar a sentença para ele: morte, cadeira elétrica. Você está morto, condenado, eu te condeno. Mas aí na hora em que esse homem estava para morrer, naquela cadeira elétrica, todos esperando, entra um homem na sala e diz: não faça tal coisa. Não faça isso. Eu dei a minha vida por ele. Eu morri no lugar dele. Eu derramei meu sangue no lugar dele. Eu morro no lugar dele. Eu me ponho no lugar dele. Liberte-o. Não foi o que aconteceu com Barrabás? Não foi o que aconteceu comigo e com você? Jesus Cristo se colocou no nosso lugar, irmão. Sabe qual que é? Sabe o que nós merecemos? Eu vou até ensinar uma coisa aqui para os irmãos. Não ora o Senhor para o Senhor te dar o que você merece, não, irmão. Vou te explicar por quê. Sabe o que a gente merece? Sem medo de errar, vou falar: inferno. Nós somos pecadores, nós somos maus, nosso coração é corrompido. Mas Jesus Cristo deu a vida no nosso lugar, para quebrar essa inimizade que havia entre nós e o Senhor. Olha que versículo lindo, meus irmãos, para vocês decorarem. Justificados, pois, mediante o quê? O que é que me faz tomar posse dessa justiça? A fé. A fé.
Irmão, eu quero encerrar esta mensagem nesta noite. Olha que versículo glorioso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou, meus irmãos, ele levou a nossa dor. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou sozinho a nossa condenação, irmãos. E eu encerro com um texto que eu particularmente gosto muito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, presta atenção, irmãos. Isso aqui é libertador, isso aqui é transformador. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, irmã? Você já creu? Você depositou a sua fé e esperança em Jesus Cristo? Você entende que você vai para o céu não é pelas suas obras, mas pelo que Jesus fez na cruz? Você depositou toda a sua esperança nele. Você sabe que você só pode ser salvo por meio dele. Você já entendeu que por você mesmo você não vai a lugar algum, e que a obra de Jesus Cristo naquela cruz é suficiente. É Jesus Cristo e mais ninguém. É Jesus Cristo e mais nada. Você já entendeu isso? Você então foi salvo pela graça, e você então pode dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar, nem mesmo nós, meus irmãos, nem mesmo nossos pecados, nem mesmo todos os demônios do inferno podem nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Que glória, meus irmãos, que maravilha, que coisa bendita, meus queridos irmãos, que segurança. A nossa salvação, meus irmãos, ela não está segura na nossa performance, no quanto nós conhecemos da Bíblia, no quanto nós conhecemos, do quanto nós somos amigos de alguém. Não, a nossa salvação, ela está completamente em Jesus Cristo. O que a palavra fala em Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque nele se revela a justiça de Deus, que é de fé em fé. A justiça de Deus, irmãos, se manifestou em Jesus Cristo. A ira de Deus foi despejada sobre ele. Ele sozinho naquela cruz suportou a ira de Deus, para que eu e você não precisássemos mais ser condenados. A salvação para nós, irmãos, a salvação para você, meu querido. Eu sei que talvez você subiu aqui hoje com várias necessidades. Talvez você veio aqui pedindo uma bênção, uma experiência. Talvez você veio aqui pedindo que o Senhor abrisse uma porta. Às vezes você está passando uma luta em casa. Eu não conheço o seu problema, mas eu sei que a sua alma, o que ela mais precisa é ser justificada diante de Deus. Quando chegar o grande dia do Senhor, Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, meus salvos. Vinde a você que foi comprado com meu sangue. Que Deus nos abençoe, queridos.